Então vamos lá, esse daqui vai ser meu primeiro react. Eu vou reagir aqui a um comunista, né? Reagindo ao Kim Kataguiri, se eu não me engano. Então a gente vai avaliar um pouquinho sobre o que seria o socialismo e como que os dois lados eles se posicionam. Lembrando que aqui nós vamos avaliar, né, todas essas paradas aí envolvendo socialismo, comunismo, o próprio capitalismo também. A gente vai falar bastante sobre política nesse canal a partir de hoje. Então espero aí que a gente possa tirar algum proveito. Então vamos lá, começar a reagir, né? Que esse que é o X da questão, né? Na teoria e na prática. Na teoria e na prática, porque eles vão malhar o Marx na porrada. Vamos ver. Interessantes que eu aprendi lendo o Arthur Schopenhauer, e o nome às vezes pode assustar, né? Oh, Schopenhauer, mas é uma leitura muito simples, muito mais acessível do que parece. É de que não existe essa história de, olha, muito bonito na teoria, mas na prática não funciona. Isso na realidade é uma falácia. Tá bom, vamos dar um contexto aqui. O Kim ele já cometeu um grande erro, que é o seguinte: o socialismo ele funciona na prática. O que ele está criticando aqui, ele está criticando justamente a diferença de ideias. A ideia que um comunista ou um socialista ele idealiza como se fosse algo bom para todo mundo, se fosse resolver os problemas, comparado à prática do socialismo, tá? A prática do socialismo é oposta à idealização que muita gente tem na cabeça delas. Quando aquela ideia é colocada em prática, é completamente diferente daquela idealização, certo? Só que é o seguinte, o socialismo ele funciona na prática. O que o Kim ele está criticando aqui, que é o erro dele que ele cometeu aqui, é justamente isso. Ele está criticando a ideia de que as pessoas pensam uma coisa, só que na prática ocorre outra coisa. E não funciona na prática significa que tem um furo na teoria. Tudo que funciona na teoria funciona na prática. Errou porque errou no materialismo, né? Errou no materialismo. Então vamos lá, olha só, quando ele fala assim, errou no materialismo, eu não vou entrar em dialética agora, mas vou explicar mais ou menos o que ele está dizendo para você. É o seguinte, na visão dele, que vai usar o materialismo, é mais ou menos assim: o socialismo ele muda com o tempo, de acordo com o contexto, de acordo com os indivíduos que estão aplicando aquela ideia em prática. Então ele vai dizer que o socialismo ele sempre está sendo modificado, tá? Então ele vai dizer que não existe uma definição que a gente considera objetiva, o que é falso. Tá? Por que é falso? O socialismo ele tem a sua definição objetiva, certo? Por mais que a forma como que as pessoas pratiquem aquilo possa ser um pouco diferente de um lugar para outro, por exemplo. Então qual que é a definição objetiva? Socialismo ele está definido no dicionário como um sistema que serve para organização social. Tá? Então ele pega todas as áreas da ordem social e trabalha em cima delas, determinando como que a economia deve funcionar, como que a política deve funcionar, como o governo deve funcionar, como a sua vida deve funcionar. Basicamente é isso que é a organização social. Ele é um sistema para organização social. Não é um bom sistema, porque ele faz parte ali do que nós chamamos de coletivismo. Dentro do coletivismo é o que? São ideias que têm como objetivo tomar o poder, assim trocando a ordem nacional, trocando a ordem mundial, influenciando na ordem mundial, tá certo? Então é muito importante vocês entenderem isso. Ele vai dizer que não existe uma explicação objetiva, uma definição objetiva para socialismo, quando na verdade existe sim. É ele que não compreende. E ele vai usar a ideia do materialismo ali como uma justificativa. Perceba bem o rostinho dele, né? Se você for observar, ele está dizendo como se aquilo realmente fosse, se ele estivesse baseando na realidade para dizer que ele está certo, quando na verdade o materialismo ali que ele está utilizando é apenas uma justificativa do ponto de vista dele, da posição dele. Porque se ele usasse o materialismo para se basear na realidade, ele não seria comunista em primeiro lugar. De fato, ele até saberia que o comunismo é impossível, não tem como se atingir o comunismo, porém, nem a esse ponto ele chegou. Vamos continuar aqui. Vamos ver qual que é o... Porque ele vai falar, né? O problema do socialismo não é a prática, é a teoria em si, né? Esse é o problema. Por isso que nunca vai funcionar, né? Então, basicamente, para eles, o socialismo que é colocado em prática, por mais que mate pessoas, por mais que torture pessoas, por mais que controle a vida das pessoas de uma forma negativa, para eles, isso você tem que entender, para eles é algo positivo. Não é positivo porque é bom para o ser humano, é positivo porque é a favor da causa deles, é a favor daquilo que eles acreditam. E isso não é se basear na realidade, é se basear na idealização de algo, é se basear que aquela coisa que eles querem, que eles desejam, é a melhor. Então perceba, eles não estão se baseando na realidade para tomar decisões, eles estão se baseando no que eles desejam, no que eles querem, em especial naquilo que eles idealizam. É muito importante vocês entenderem isso. Eles colocam o que eles idealizam à frente do que é certo ou errado.
É por isso que muitas vezes a gente chama que comunista é imoral, que comunista é antiético, que comunista não é uma pessoa intelectualmente justa. Tá? A gente nem mesmo tem razão para debater com um comunista, não faz sentido nenhum, certo? E perceba que eles não têm argumentos realmente que são bons para manter aquilo que eles acreditam. Por quê? Porque eles vivem na idealização. Então a gente vai trabalhar bastante nessas questões de idealização, como que funciona, e aí vocês vão entender por que o História Cabeludo tem essa posição, o porquê o Kim Kataguiri tem essa posição dele, e vocês vão ver que aqui nós não temos os dois se baseando na realidade, tá? Nós temos os dois se baseando em uma ideia que eles estão tentando impor na realidade. Um é comunista, o outro é liberal. Então você vai ver a guerra entre essas duas ideias, tá? Você não vai ver a guerra intelectual aqui que realmente vai funcionar. Você vai ver a guerra entre comunismo e liberalismo. Mas vamos ver. Se funciona na teoria e não funciona na prática, significa que a teoria tem um furo. A teoria está ignorando algum dado da realidade e por isso, quando você vai aplicar na prática, você não tem o resultado que você espera ou que você obtém na teoria. Ou seja, Mas é muito bom porque o cara pega a teoria social e transforma numa receita de bolo. É isso. Aqui você já começa a perceber alguma desonestidade intelectual por parte do História Cabeluda. Nem vou falar muito do Kim, porque o Kim já errou feio, certo? Então ele está se baseando numa premissa que está errada. Ele, através dessa premissa errada, ele vai chegar a uma conclusão que na cabeça dele vai fazer sentido, mas na prática não tem o menor sentido o que o Kim está fazendo. Agora, o que o História Cabeluda está mostrando é o nível de desonestidade intelectual que ele tem. É muito importante que vocês percebam isso. É claro que tem muita gente que está no nível dele, ou até mesmo abaixo, que não vão entender o que eu vou explicar aqui. Você tem que entender o seguinte, quando a gente fala de organização social, ou teoria da organização social, certo? Não é o que o Kim está fazendo. É por isso que é desonestidade da parte do História Cabeluda. Ele geralmente joga um monte de coisa nas conversas dele, justamente para criar polêmica. Esse é o objetivo dele. Ele acha que ele está certo, então ele joga nas conversas algumas ofensas, entre várias outras coisas que não é necessário a nível intelectual, o que já demonstra que ele está nessa coisa muito mais, eu acredito muito mais pelo negócio de chamar a atenção, porque uma das coisas importantes ali para os comunistas, dentro da estratégia desses indivíduos, é justamente conseguir atenção e manter uma certa tensão que favoreça a causa deles. Toda vez que eles fazem algo que não favorece a causa, isso se torna muito negativo, porque estão prejudicando uma coisa que eles consideram que é muito boa. Então o que ele está fazendo aqui é confundindo as coisas. É bem comum dos indivíduos que são de esquerda, que são comunistas, eles fazerem isso. Tem pouco comunista que a gente chama de honesto, né? Que vai debater corretamente, que vai seguir uma lógica, a razão. É por isso que eles usam muito a dialética. Se você perguntar para ele assim, ô História Cabeluda, explica para mim o que é a organização social humana, cara. Explica para mim qual que é o problema organizacional que a gente enfrenta, ele não vai saber te dizer, porque ele não estuda a sociologia ou teoria da organização, teoria do Estado. O que ele estuda é Marx, o que ele estuda é as ideias comunistas, certo? Por quê? Porque é um indivíduo todo enviesado para essa posição que é bem prejudicial e ele vai seguir esse caminho. Então ele vai dar a opinião dele relacionada a Marx. Você vai ver que fala muito Marx. Marx é isso, Marx é aquilo outro. E ele vai colocar outros autores como Engels, entre outros ali também. Mas de forma geral, ele vai fazer que nem o Kim Kataguiri vai fazer daqui a pouco. Ele vai pegar um monte de caras que fazem parte da ideia de liberalismo, da defesa do capitalismo, entre outras coisas. E eles não vão expandir a mente deles, a inteligência deles, a criatividade deles para outras possibilidades, tá? Porque eles já estão conectados com as ideias dele. Um está conectado com a ideia comunista, o outro está conectado com a ideia liberal e por causa disso nunca vai sair algo de bom disso, não tem como sair. Isso, né? Se você não coloca o bagulho não vai funcionar. Igual um bolo, igual um mousse de maracujá, igual uma receita de arroz de forno, sei lá, né? Ou seja, sua teoria, para ela não funcionar na prática, ela precisa ter algum furo já no campo teórico. Tendo isso como premissa, a gente vai debater do porquê. Tendo isso como premissa, né? Porque afinal de contas, porque se questionar essa premissa, aí fudeu, né? Porque todo o meu campo argumentativo vai pro espaço. E é isso, né, gente? Isso que o Kim Kataguiri tá falando não tem procedência na realidade. Não tem. Porque o próprio Marx vai dizer, né, que o socialismo... Você viu o que eu acabei de falar para você? Ele vai dizer que o próprio Marx vai dizer que o socialismo... Tá vendo da onde que vem a fonte dele? Essa é a fonte de Marx, Engels, Lenin, né? Ele não estuda realmente teorias sociais, ele se baseia em uma ideia que, assim, honestamente não tem pé nem cabeça. Esses indivíduos, uma vez que se conectaram com uma ideia, começaram a idealizar aquela ideia,
na cabeça deles, se eles agirem de uma certa forma, se eles pensarem de uma certa forma, eles estão corretos, tá? Por mais que eles estejam ali muito, mas muito errados. Vamos continuar aqui para gente entender um pouquinho melhor. Ele vai lá em Marx, né? Depois o Kim, eu tenho certeza que ele vai para o Mises. Como, por exemplo, não existe o socialismo. Não existe, né? Não tem como você criar uma teoria. Então, o que ele está dizendo é falso. O socialismo é que ele não sabe disso. Ele não vai atrás de teoria social para saber essas coisas. Ele não vai atrás de organização social humana para saber essas coisas. O socialismo ele é um sistema que tem como foco a organização social. E como que eles fazem isso? Eles tomam o poder, a partir do momento que eles conseguiram poder, aí eles passam a controlar todas as áreas que eles acham que é relevante para eles. Econômica, social, política, eles controlam tudo, certo? Então eles vão determinar para você o que você deve fazer ou não fazer em todas essas áreas. É por isso que o socialismo é um sistema de organização social, porque ele entra na sociedade, certo? Eles tomam poder e aí eles definem o que vai acontecer. Por isso que a gente chama que o socialismo é uma ideia do coletivismo, porque o coletivismo ele é um grupo de ideias que tem como objetivo tomar o poder, trocar a classe dominante, trocar a ordem nacional, mudar a ordem nacional, influenciar a ordem mundial ou até dominar a ordem mundial. Tá? Então é por isso que a gente chama de coletivismo, são ideias para tomar o poder, não são ideias para melhorar a vida das pessoas, tá? São ideias para tomar o poder ou ter influência sobre o poder ou conseguir vantagens para que a ideia deles, aquilo que é idealizado, seja colocado em prática. Isso ele não te conta, porque ele não sabe dessas coisas, eles não estudam essas coisas. Eles só estudam Marx, Engels, Lenin, essas baboseiras aí que não fazem o menor sentido ali, mas beleza. Universalizante nesse sentido, de aplicação dela na realidade. Não tem isso. Então, quando ele fala assim de aplicação do socialismo na realidade, assim, uma vez que você entende que o socialismo é um sistema de organização social, onde o objetivo é a tomada de poder, o objetivo final é tomar o poder, certo? Aí ele vai tomar o poder e determinar como que a vida das pessoas deve ser. E só isso já demonstra que ele está errado. A prática do socialismo ela pode ser diferente em vários lugares. A prática. Então, nos Estados Unidos, a prática socialista vai ser uma coisa, na Venezuela vai ser outra, no Brasil vai ser outra, na China vai ser outra. Porém, a definição do socialismo continua a mesma, entendeu? Então é isso que eu quero que vocês percebam. Uma outra característica dessas ideias coletivistas que têm o objetivo de tomar o poder e tal, é justamente relativizar as coisas. Então eles não vão dizer que existe algo objetivo, eles vão falar que tudo é relativo, ou praticamente tudo é relativo. É por isso que é tão difícil muitas vezes debater com eles, porque eles não têm essa visão de que existe uma definição correta para as coisas. E se você for ver a forma como que eles fazem, porque é bem relativista, por ser relativista, ou usar o relativismo, não existe o que é certo ou errado. Existe o que os indivíduos querem. Então os indivíduos podem definir as coisas como que eles bem entenderem, desde que não vá contra a ideia central, contra os objetivos principais socialistas ou comunistas. Eles podem, então, por exemplo, eles podem dizer que o fascismo são todas as pessoas de esquerda, são todas as pessoas de direita, são todas as pessoas cristãs, são todos conservadores, ou então eles podem dizer que tudo aquilo que vai contra aquilo que ele acredita, o indivíduo acredita, ou contra aquilo que o comunismo quer implantar, ou que o socialismo quer implantar, isso seria fascismo para eles. É claro que a ideia aqui vai muito além disso, porque cada um deles pode definir o fascismo como eles bem entenderem, desde que eles não quebrem ou prejudiquem a causa. É isso que vocês precisam entender sobre o socialismo e o comunismo. Desde que você não prejudique a causa, você pode fazer o que você quiser. Se você prejudicar a causa, você está ferrado. É por isso que muitas vezes você vê as pessoas mesmo de esquerda, os comunistas mesmo, brigando entre eles. Ele tá confundindo. Confundindo, né? Não, ele não tá confundindo porra nenhuma, né? Ele tá sabendo muito bem o que ele tá falando. Não, na verdade não, certo? Porque para você falar isso, você tem que provar. E tem uma outra coisa sobre os comunistas e socialistas, é justamente sobre essa desonestidade intelectual deles. Aqui, por exemplo, ele está afirmando uma coisa que ele não consegue provar, certo? Ele não consegue provar. E como que a gente sabe que ele não consegue provar isso? Porque o Kim Kataguiri, ele está falando de uma coisa que ele não entende realmente, certo? Ele trabalhou, ele entende de forma superficial ali, mas ele não entende. Então ele está sendo honesto falando que ele acha que é o socialismo na visão dele, certo? Então ele não está fingindo, que nem o História Cabeludo tentou forçar aqui,
forçar dizendo que o Kim estava fingindo, quando na verdade não. Isso é muito comum, tá, dentro do socialismo, do comunismo, que é justamente a desonestidade intelectual desses indivíduos. Eles não precisam provar nada. Eles não precisam provar nada. Eles não têm dever com a verdade. A verdade somente faz sentido para eles quando favorece a causa. Se não favorece a causa, foda-se a verdade. É isso que eles são. Eles não são honestos intelectualmente. Raramente você vai encontrar um comunista, que é o que a gente considera honesto, um socialista que a gente considera honesto. Eles são tipo menos de 5% dos comunistas, tá? Esse comunista aqui nem História Cabeluda, ele é o que eu chamo de aquele indivíduo que idealiza o comunismo, que idealiza o socialismo. Então, por causa dessa idealização, ele acaba se tornando desonesto. E dentro dessas ideias, a intelectualidade, a criatividade, aquela visão de futuro, não é muito bem vista se não favorece a causa deles. É por isso que ele está atacando o Kim dessa forma. Uma das coisas que eles fazem é: nós precisamos chamar a atenção, precisamos trazer mais gente para o nosso movimento, precisamos convencer as pessoas de que isso é algo bom, só que eles não conseguem provar que é bom. Então eles sempre fingem que algo não existe, eles omitem informações, eles negam a verdade se a verdade prejudica eles. Inclusive, né, uma das coisas que eles fazem é justamente o quê? Tem um cara chamado Marcelo Andrade. Ele chama qualquer comunista para o debate. O História Cabeluda foi chamado, ficou com medinho, porque ele sabe que debater com Marcelo Andrade não vai ser algo bom para a causa. Então ele se posiciona contra. E teve vários outros que fizeram a mesma coisa e a gente vai reagir a todos eles para vocês terem uma ideia. Razões fundamentais pelas quais o socialismo, tanto o socialismo como ideologias que pregam um planejamento central da economia. O cara vai colocar no mesmo balaio social-democracia, né? Que é o Estado na economia, ou em algum sentido isso, sei lá, vai comparar com socialismo. Vai dar certo sim. Não funcionam e nunca vão. Não, vai dar certo sim, porque o socialismo é um sistema de organização social onde eles centralizam o poder. Então, de certa forma, ele não está errado. Porque o socialismo ele faz justamente isso. O socialismo ele nunca vai não centralizar o poder, ele precisa centralizar o poder, porque eles buscam o poder absoluto também, que é uma das características dessas ideias que a gente considera ali no coletivismo, tá? Então o que ele está dizendo sobre o Kim aqui é simplesmente uma falácia. É algo que ele joga ali como se diz, não tem conexão uma coisa com a outra, mas tem sim, e essa conexão faz todo sentido. Raramente você vai ver o socialismo ou ideias socialistas que não tem centralizar o poder. Raramente você vai encontrar isso. Por mais que possa existir algum segmento socialista que vá nessa direção, a maioria das ideias, a maioria dos segmentos que envolvem o socialismo sempre busca o poder, centralizar o poder e ter o poder absoluto. É isso que eles querem, tá? É por isso que você vai na Venezuela, você vai ver lá que eles centralizaram o poder e eles têm lá o poder só para eles. Ninguém consegue tirar o poder deles. Eles fazem basicamente as atrocidades que eles quiserem. Vão funcionar com base, principalmente, em Milton Friedman e em Mises. Legal, legal. É tipo eu pegar, sei lá, né? É tipo eu pegar um autor que não lê o outro, né? Que não lê o outro e usar ele como base de argumentação. Acabou o vídeo. Parceiro, é o seguinte. Esses dois aí partem de elaborações sobre economia que não tem lastro da realidade. Aqui, ó, outro fator importante. Eu já falei para vocês que existe uma grande desonestidade intelectual na parte dele. A gente pode pegar assim, principalmente, ele não demonstra nenhuma argumentação que realmente faz sentido. É muito importante que vocês entendam. Aqui não é um debate. Aqui é só ele reagindo e colocando os pensamentos dele para fora, que é justamente aquilo que eu falei para vocês, que entra muito essa desonestidade. Mas o Kim também está fazendo a mesma coisa ali, só que nem eu falei para vocês. Quando você tem indivíduos que eles ficam presos a uma ideia, eles têm ali aquela conexão forte com aquela ideia, eles passam a idealizar aquela ideia como se fosse a melhor coisa do mundo. O Kim faz isso, o História Cabeluda faz isso, e aí cria essa guerra. Só que isso não é baseado na realidade, certo? Eles têm uma conexão com algo. E essa conexão com esse algo está fazendo com que eles distorçam a realidade para chegar a pensar que eles se baseiam na realidade. Agora imagina a força de um argumento ou de uma posição que seja, que você fala assim, gente, a gente se baseia na realidade. Ninguém mais se baseia na realidade a não ser a gente. O que esse indivíduo está fazendo? Ele está dizendo que todos os outros não se baseiam na realidade. Basicamente a ideia dele se resume a uma forma de religião, onde que eles têm a verdade e todos os outros estão mentindo. Ninguém consegue tirar eles... Ninguém consegue falar a verdade, ninguém consegue argumentar corretamente porque eles estão certos. Isso é um sinal de idealização, senhores.
Não é um sinal de inteligência, é um sinal de idealização. É um sinal de que ele está agindo irracionalmente. É um sinal de que ele está agindo de acordo com a conexão que ele tem com aquela ideia e não em si com a realidade. Ele não está olhando o que está acontecendo realmente, ele não está olhando para o problema organizacional e pensando em solucionar o problema. Ele diz assim, olha, a gente tem um problema, então essa minha ideia vai solucionar esse problema. Eles não precisam provar que eles estão certos. Aqui entra também uma questão muito importante para vocês entenderem, a diferença entre a possibilidade que vem da imaginação de algo e da probabilidade que vem de você olhar o quanto aquilo realmente pode ser colocado em prática e dar certo. Eles se baseiam muito na possibilidade e não na probabilidade, porque eles não precisam provar nada. Então, se eles imaginam algo, eles acham que aquilo vai dar certo na prática. Vamos continuar aqui. A questão é essa. Qual que é o lastro prático que essas pessoas utilizaram para fazer seus estudos? Interessante, né? Se ele está fazendo essa pergunta, é porque ele não sabe. Simplesmente. Ele não vai fazer uma pergunta que ele não entende. Se ele tivesse realmente estudado mais a fundo, eles iam entender qual que era o principal objetivo desses indivíduos. O que eles se baseavam, o que eles acreditavam. Se era algo que poderia ser baseado ou não na realidade. Era uma observação da realidade, mas eles chegaram à conclusão errada, por exemplo. Certo? Você pode ver que nosso amigo aqui ele não vai questionar isso, porque ele não sabe. Então ele vai usar o que ele compreende, né? A gente chama isso de limitação de conhecimento. O indivíduo ele tem uma limitação de conhecimento e ao invés dele entender que ele está sendo arrogante, ignorante até sobre a questão, ele não consegue, porque nós somos programados para defender aquilo que a gente acredita. Certo? Então, como a gente é programado para defender aquilo que a gente acredita, a gente vai defender a nossa limitação de conhecimento. Então, ao invés de a gente ser honesto e falar assim, não, eu tenho que estudar esse cara para entender as ideias dele, para entender se é baseado ou não na realidade, eu simplesmente chego e digo, esse cara não tem nenhuma base na realidade. Olha isso, a gente já se viu falando assim, qual que é a base dele, certo? Então perceba que ele não sabe. Nenhum, velho. Nenhum. Você pega as obras do Friedman, você pega as obras do Gary Becker, cara, nenhum deles trata de realidade. Todos eles falam de situações hipotéticas, todos estão lidando com uma moral humana, com uma ideia de valor humano. Aqui também é importante você entender que Marx ele não se baseia na realidade, certo? Marx ele não trabalha com as necessidades humanas. É muito importante que vocês já compreendam isso. E eles não se baseiam na realidade, eles usam esse argumento de se basear na realidade como justificativa. Né? Você pergunta para eles como que os seres humanos se organizam, qual que é o problema da organização humana, eles não vão te responder porque eles não sabem. Porque Marx também não sabia, certo? Lenin não sabia, Engels não sabia. Então como que eles vão debater sobre isso? Então eles não estão aptos, eles não têm as ferramentas necessárias para resolver o problema organizacional, porém eles acreditam que se baseiam na realidade, eles acreditam que estão oferecendo um argumento sólido, quando na verdade eles nem mesmo têm um argumento que a gente considera sólido. E a gente vai trabalhar bastante em cima dos comunistas e socialistas para vocês entenderem esse problema. Lembrando que o que eu defendo não é o liberalismo, não é o conservadorismo, não é o socialismo, não é nenhuma dessas ideias que a gente tem em uma organização social humana que é prejudicial. Eu vou explicar o que eu defendo depois para vocês entenderem melhor, mas não aqui eu só quero reagir só. Que subjetivo, né? Subjetivo, não tem lastro, não tem materialidade. Vamos ver. Perceba também que é muito fácil você dizer que não tem lastro na realidade, certo? Porque é muito simples você acusar. Essa é uma das outras características que tem dentro do coletivismo, que é justamente essa questão de acusar, de apontar o dedo, de falar de uma certa forma para dar descredibilidade a quem está falando alguma coisa. O objetivo não é oferecer um argumento ou posição que realmente vai mostrar que aquele indivíduo está errado, aprovar alguma coisa. É simplesmente o ato de você chegar lá e falar alguma coisa sem que você precise provar nada. É por isso que quando você vai, por exemplo, em muitos canais desses indivíduos comunistas, socialistas, eles sempre têm essa posição. Eles não precisam provar nada. Certo? Eu já tenho Marx já é suficiente para mim. Eles nem questionam se Marx estava certo. Para eles, Marx estava certo e acabou, tá ligado? Não existe muito eles ir a fundo na questão ali. Também um pouquinho de Thomas Sowell, né? Mas basicamente... Caralho, só porque pediram pra eu reagir ao Thomas Sowell e agora eu vou ter que ver o Kim Kataguiri defendendo o Thomas Sowell. aí Mises e alguns autores aí da escola de Chicago de economia. Mas claro, antes de continuar esse vídeo, você vai fazer aquela... De Chicago não, né? O Mises não era de Chicago. O Friedman era, o Mises não. O Mises era da escola austríaca, tá bom? E qual o problema?
tá ligado? Tipo, isso dá descrédito a todo argumento ou toda a posição que o Kim tá colocando ali, né? Não dá, certo? Porque isso não muda a argumentação do Kim. Eles questionam a questão, ele errou a escola que o cara foi. Isso vai mudar o que na argumentação dele? Nada. Bom, a revolução marginalista em cima do botão de se inscrever Mas também não é ruim dele corrigir, né? no canal, no sininho para você receber as notificações e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas. E lembrar também que esse vídeo é uma série de vídeos aí que eu tô fazendo com base no meu livro, né? No manual de debate. Meu Deus, velho. O Kim sabe escrever. Puta que pariu, velho. Político. Ele sabe mesmo. Até escrever um livro. E aí? Você também não pretende escrever um livro também? Imagina se eu reagisse assim, puta merda, História Cabeludo escreveu um livro, cara. O cara sabe escrever, mano. Tá vendo? Em que eu aprofundo, né? Todos os temas que eu tô falando nesses vídeos, eu aprofundo no Eu aprofundo. O livro tem 180 páginas. Ele aprofunda no que ele acredita, mano. Assim como você vai se aprofundar no que você acredita, velho. manual. Se você quiser, é só comprar aí com o link na descrição. Muito bem. Basicamente, né, o que é o socialismo? O socialismo é a estatização dos meios de produção. Então, olha só. A estatização dos meios de produção é uma característica do socialismo. Ele não é o que o socialismo é. Então, o que o Kim está fazendo aqui é o que muitos liberais fazem, que é esse erro muito comum, que é confundir o que uma coisa é com as características daquela coisa, certo? Então, por exemplo, o socialismo ele é um sistema que tem como objetivo ali a organização social e a estatização é uma consequência desse objetivo. Então, o que o socialismo é diferente de suas características. Então, é importante a gente entender isso. E tem outras características, mas a estatização é uma delas. O cara escreveu um livro, o cara escreve um livro pra falar isso, pra meter essa. Gente, o socialismo não é a estatização dos meios de produção. Não é. O socialismo é uma fase transitória Então, olha só. Vamos deixar que acontece a partir da tomada do poder pela classe trabalhadora do Estado burguês. Tá, então vamos lá, é o seguinte, classe trabalhadora, ele não se refere aos trabalhadores, tá? Bom, é muito importante vocês entenderem isso. Uma das características que existem dentro do coletivismo é justamente o sequestro de certas coisas que a gente considera boas, certo? Como, por exemplo, a classe trabalhadora, e sequestrar para eles determinarem que eles lutam, para passar aquela impressão de que eles lutam pelos trabalhadores, certo? Porque eles precisam convencer as pessoas. Então eles usam muitas vezes termos, frases, ideias que estão relacionadas a isso. Se aquela ideia ajuda eles a chegarem mais próximo do objetivo deles, então a ideia é boa para eles. É isso que você precisa entender, não importa o quão ilógica, o quão irracional seja aquela ideia. Então eles sequestram menos palavras, sequestram ideias e passam essa ideia de que eles estão fazendo algo bom. Então não é a classe trabalhadora que vai tomar o poder, a gente vai deixar isso bem claro. São indivíduos que querem o poder, que usam os trabalhadores para conseguir esse objetivo. Foi isso que o Lenin fez, certo? Foi isso que vários outros indivíduos fizeram e vários outros países, e é sempre a mesma coisa. Tá? Aí cria aquele inferno lá, para eles deu certo, toda aquela coisa. Outro ponto importante, o socialismo, ele não é a fase de transição para o comunismo. Tá? Por que que não é? Primeiramente, o comunismo, ele é impossível de você provar que ele funciona. É impossível de você falar assim, se a gente colocar ele em prática, acabou. Eles têm um monte de problemas ali, eu não vou falar aqui agora, inclusive a História Cabeluda ali vai reagir de forma negativa a isso futuramente, e eu vou explicar tintim por tintim do porquê que não funciona. Os argumentos são muito sólidos, certo? E vocês vão entender o que realmente significa o comunismo. O comunismo ele não existe, certo? O que existe é a idealização do comunismo. O comunismo real é impossível de ser aplicado. Tá? Agora, a idealização comunista, que funciona só aqui dentro, né, na imaginação, essa é possível, porque funciona aqui dentro. Então, aqui dentro você consegue criar essa possibilidade, certo? O socialismo não é a transição, porque a transição é o quê? É uma característica. É uma característica. O socialismo é o quê? É um sistema de organização social. Logo, uma das características, além da estatização, é a mudança ali da ideia que eles têm de socialismo ser a transição do comunismo, do capitalismo para o comunismo. O que não tem como acontecer, e a gente vai provar isso em vídeos futuros. Porém, já quero deixar bem claro, é isso que eles pensam, certo? Perceba, eles idealizam uma coisa, eles não conseguem provar que eles estão certos, porque quando você prova, você está se baseando na realidade. E eles não provaram nada até agora, certo? Vamos ver o que ele vai continuar dizendo. A classe trabalhadora passa a controlar o Estado. Tá, não é a classe trabalhadora que passa a controlar o Estado.
certo? Se você for olhar, por exemplo, quando Lenin ele conseguiu colocar a revolução dele em prática, não foi a classe trabalhadora que subiu no poder. Foi Lenin e os amiguinhos dele que subiram no poder. Isso é trocar a classe dominante, certo? Inclusive, se você olhar a história de Lenin, a história de Stalin, eles se aproveitaram dos trabalhadores para atingir os objetivos dele. Inclusive o próprio Stalin, certo? Ele não apenas torturou vários trabalhadores, mas fez coisas terríveis com esses trabalhadores. E esses indivíduos, como história cabeluda, ele vai falar assim, me prove, tá ligado? O que é bem patético de avaliar, porque assim, o próprio Stalin matou pessoas que eram do Partido Comunista. Matou pessoas do Partido Comunista para manter o poder dele. Ele eliminou as ideias que o Lenin tinha, que o Lenin estava querendo criar. Inclusive o próprio Lenin não gostava muito de Stalin, para vocês terem uma ideia. A gente vai trabalhar bastante também na biografia de Lenin, para vocês entenderem melhor. Tá? E depois a gente vai para a biografia de Trotsky e também nós vamos para a biografia de Stalin. E vocês vão perceber como que é bem interessante essa idealização que os comunistas têm de uma coisa, quando aquilo que acontece na realidade é outra. Então, quando você idealiza uma coisa, aquilo se torna real para você. Então, talvez seja por isso que eles falam bastante de realidade, talvez. Mas eu vou falar sobre isso quando eu falar sobre dialética, materialismo histórico e assim por diante.